Olha aí a próxima questão. Essa questão a gente vai ler bem devagarinho, tem só uns cálculozinhos, mas é pequeno, mas é muito importante a gente pegar questões assim grandes para o aluno se acostumar com esses textos grandes que vai encontrar na universidade e não ficar apavorado. Quanto maior o texto, mais informação ele vai me dar. Ok, vestibulando? Então, se você pegar uma prova difícil, se você pegar uma prova com texto grande, lembre-se, se é difícil para todo mundo. E se tem um texto grande, melhor, porque esse texto vai me dar muita informação. Repetindo, pegou uma prova que é difícil, que tem um texto grande, não se aperreie, é melhor. Por que é melhor? Porque você sabe que é difícil para todo mundo, tá? Então, você que estudou, que está se esforçando, vai levar essa vantagem, e se o texto é grande, ele vai lhe dar mais informações, e se não lhe der mais informações, ele vai ajudar ao seu cérebro lembrar o que você assistiu aula nossa ou no colégio, tá bom? Então vamos lá para a questão. O ano de 2005 foi declarado o Ano Internacional da Física, em comemoração aos 100 anos da teoria da relatividade, a teoria de Einstein, cujos resultados incluem também a famosa equação: energia é igual a massa que some vezes c ao quadrado. Já falamos dela aqui, né? A massa que some vezes c ao quadrado da energia. No reator nuclear, a energia provém da fissão do urânio ao sofrer fissão. Divide-se em núcleos mais leves e uma pequena parte, ΔM, de sua massa inicial transforma-se em energia. Isso aqui a gente já viu, né? Só repetindo, ó, para cá, ele pega o urânio, sofre fissão, quebra o urânio, a soma desses dois pedaços, somando a massa, é menor que o urânio inteiro, então essa massa que desaparece, ela é convertida em energia, pelaquela equação que vocês viram aí, ok? Então, voltando lá para o exercício. Vou repetir a leitura lá do início. O ano de 2005 foi declarado o Ano Internacional da Física, em comemoração aos 100 anos da teoria da relatividade, cujos resultados incluem a famosa relação energia é a massa que some vezes c ao quadrado. Num reator nuclear, a energia provém da fissão do urânio. Ao sofrer fissão, divide-se em núcleos mais leves e uma pequena parte de sua massa inicial transforma-se em energia. Isso a gente já explicou. A usina de Angra 2, aqui no Brasil, tem uma potência elétrica de cerca de 1.350 megawatts, que é obtida a partir da quebra da fissão de urânio de número de massa 235. Para produzir tal potência, deve ser gerado 4.000 megawatts na forma de calor. Em relação à usina de Angra 2, estime a letra A, quantidade de calor em joules produzida em um dia, quantidade de massa que se transforma em energia na forma de calor a cada dia, tá? E ele diz, se a massa do urânio é 235 em quilograma que sofre fissão em um dia, supondo que a massa que desaparece se transforma em energia seja aproximadamente 8 vezes 10 a menos 4 da massa do urânio. Aí ele deu os dados aí em um dia, deu o tempo, tudo, e deu o C, que é uma constante, 3 vezes 10 oitavos. Vestibulando, para cá. Parece até uma coisa difícil, mas vocês vão ver que as fórmulas é aquela mais simples que você usa no dia a dia, tá certo? Quando você falar em calor, em energia, lembre-se que calor é energia, tá? Muito vestibulando esquece isso e quando mistura a questão de calor com energia, sempre vem uma dessas subjetiva. Você lembre-se que calor é energia. Se não tiver encontrando as fórmulas, que o vestibular daqui da UFRN, ele é muito bem, ele sempre, não é obrigado, mas ele sempre coloca as fórmulas que ele quer desenvolver o raciocínio lógico do aluno e que ele saiba aplicar aquelas fórmulas, saiba para que serve. Mas vamos lá para a questão. Na letra A, ele pediu o calor em um dia. O calor é energia, ó, vou botar aqui, ó. Energia quem vocês aprenderam? Potência vezes o tempo. Então, olha como a questão é fácil. Ele falou aquilo tudinho, mas ele deu a potência, 4.000, e deu o tempo em um dia que ele deu aqui, ó. Em um dia tem 9 vezes 10 a 4 segundos. Então, era só aplicar potência vezes o tempo, está aqui a energia. Unidade de energia é joule. Vestibulando, para cá. Olha, lembre-se que calor é energia, tá? E como é que eu sei
vem aquela pergunta, quem é que gasta mais energia? Uma lâmpada incandescente de 60 watts ligado 1 hora ou uma lâmpada fluorescente de 60 watts ligado 1 hora? Aí você para, peraí, quem é que gasta mais energia? A lâmpada incandescente de 60 watts ligado 1 hora ou a lâmpada fluorescente de 60 watts ligado 1 hora? Todos os dois vão gastar a mesma energia. Porque a energia depende da potência do aparelho, todas as duas lâmpadas são de 60 watts, e depende do tempo que ela permanece ligadas. Todas as duas estão ligadas 1 hora. Então, se tem a mesma potência e o mesmo tempo, vai gastar a mesma energia. Lógico que a fluorescente vai iluminar muito mais. Por isso que é melhor trocar as lâmpadas por uma fluorescente, porque uma fluorescente de 20 ilumina um quarto todinho. Se você for botar uma incandescente, vai ter que botar uma incandescente de 100. Aí você está gastando mais energia, porque em vez de usar uma de 20, você está usando uma de 100. Então a fluorescente ela ilumina mais. Mas se é uma incandescente de 60 watts e uma fluorescente de 60 watts ligado ao mesmo tempo, vão gastar a mesma energia. Então falou em energia, em calor, gasto é só aplicar a potência vezes o tempo. Ele deu a potência no exercício, deu o tempo, eu calculo. Quem aqui gasta mais energia? É uma lâmpada de 20 watts fluorescente ligada 1 hora ou um chuveiro elétrico ligado 1 hora? Aí você sabe que o chuveiro gasta uma energia maior, porque ele precisa realizar um trabalho maior. Em poucos segundos a água passa ali em alta velocidade, não tão alta velocidade assim, me desculpe, mas a água passa pelo chuveiro numa certa velocidade e ele tem que, em fração de segundo, esquentar aquela água. Então ele vai gastar mais energia do que uma lâmpada fluorescente, que ele vai ter que realizar um trabalho maior. Então, lógico que um chuveiro ligado 1 hora e uma lâmpada incandescente fluorescente de 20 watts ligado 1 hora, o chuveiro gasta mais energia, porque ele tem uma potência maior, que ele tem que realizar um trabalho maior, tá certo? Beleza? Então, essa questão não pode errar. O resto é cálculo, vocês olham aí direitinho. Ele deu a potência, deu o tempo, é só multiplicar, tá aí, ó. Ele deu a potência e deu o tempo, pediu o calor, a energia, tá aí. Na letra B, ele pediu a massa que sumiu. Ora, eu tenho a energia que eu calculei na questão anterior. Esse C é uma constante, vale 3 vezes 10 à oitava. É só aplicar a equação de Einstein. A energia que eu calculei na letra A, que foi potência vezes o tempo, dividido por 3 vezes 10 à oitava. Aí eu não vou fazer esses cálculos aqui. Você olha com quem gosta de matemática e você vai ver que a massa que desaparece é de 4 gramas. Tá certo? Olha como é fácil essa equação de Einstein. A energia gerada é a massa que sumiu vezes C ao quadrado. A energia que gerou eu achei na letra A, foi potência vezes o tempo. O C é uma constante que é dado. Aí eu acho a massa de urânio que desapareceu, 4 gramas. Aí na letra C, ele disse que esse 4 gramas foi a massa que desapareceu. Aí ele quer saber a massa de urânio real. E ele disse que a massa que desapareceu corresponde a 8, lá no enunciado ele diz 0,008 da massa do urânio. Então é só aplicar aqui uma regrinha de 3 e eu acho a massa de urânio. Ok? Ele disse que a massa que desapareceu, ΔM, que a gente achou, é 8 vezes 10 a menos 4 da massa de urânio real. Então eu encontro quanto de urânio foi necessário. Então de 5 kg de urânio eu bombardeei 5 kg de urânio. A massa que desapareceu dele foi 4 vezes 10 a menos 3 e gerou aquela energia. Ok? Vai para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Essas aulas de hoje não está ainda aí na internet, tá? Nem no meu blog. Vai levar uns 3 dias para preparar e colocar aí para vocês. Mas vocês daqui a 3 dias vão pegar e vão poder tirar essas dúvidas. O resto é só cálculozinho. Como você tem internet, pode rever essa minha aula, eu falando isso de novo, junto a uma turma, para lá, dá pause, né? Deixa primeiro carregar a aula, depois começa a assistir, dá pause onde quiser, vai discutindo e tira uma dúvida. Se tiver mais dúvida, entra no meu e-mail e pergunta, mas com certeza você formando seu grupinho de estudo e acompanhando essa aula devagarinho, com o que eu falei aqui, os passos, vocês vão entender que eu não vou estar fazendo aqui os pontos matemáticos. O importante aqui é a essência, é você entender o que é a parte de radioatividade. É isso que é a minha intenção, é isso que eu estou querendo atingir aí em vocês, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Acompanha aí na telinha. Um elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é de 250 anos. Que porcentagem da amostra inicial deste isótopo existirá depois de 1000 anos? Então, vamos repetir, isso é questão boa para vestibular e bem fácil,
Pessoal de humanas, olha que vocês vão aprender como resolver essa questão e vão ter tempo de ficar treinando e tirando dúvida. Um elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é de 250 anos. Que porcentagem da amostra inicial desse isótopo existirá depois de 1000 anos? Olha que solução fácil. A cada 250 anos, cai a metade. Então, eu botei aqui, mas eu vou botar aqui do lado. Vamos supor que você tinha uma certa quantidade lá de massa. Ó, para cá, para cá, para cá. Você tem uma certa quantidade de massa na minha mão, desse elemento. Como esse elemento é radioativo, e ele disse que a cada 250 anos corresponde a meia-vida, meia-vida, nós já falamos aqui, vamos repetir, é o tempo necessário para que a metade, né, da massa que está ali inicialmente, né, seja transformada em outros nucleidos, em outros elementos. Então ele disse, eu tenho aqui uma massa inicial, M, daqui a 250 anos eu só vou ter o quê? A metade dela. Então, ó, olha aí na telinha, se antes eu tinha M, daqui a 250 anos eu só vou ter a metade de M. Ok? Com mais de 250 anos, que é a outra meia-vida, eu vou ter a metade do que eu tinha agora, que era 1/2, eu vou ter a metade de 1/2, que é o quê? 1/4, tá certo? Durante mais de 250 anos, eu vou ter a metade de 1/4, que é 1/8. E durante mais de 250 anos, eu vou ter 1/16. Porque ele disse que são 1000 anos. Então, para 1000 anos corresponde 250 mais 250 mais 250 mais 250, 1000. Então, eu vou ter 1,16%. Tá certo? Então, se eu tivesse lá em porcentagem, eu ia marcar a opção que tinha o quê? 1/16. Que pode ser que lá no vestibular venha assim, ó. Eu vou ter 1/4, eu vou ter não sei o quê, aí eu marcaria 1/16. A outra maneira de eu fazer também essa questão, já que ele botou em porcentagem, vestibulando, era exatamente fazendo o seguinte. Era exatamente fazendo isso, ó. Para cada 1000 anos, antes eu tinha o quê? 100% da minha amostra, certo? Com 250 anos passando, a cada 250 anos eu caio a metade. A metade de 50% é quem? 50, tá certo? Com mais de 250 anos, cai a metade. A metade de 50 é 25. Com mais de 250 anos, cai a metade. A metade de 250 é 12,5. Não são 1000 anos, né? Com mais de 250, que formam os 1000 anos, eu vou ter o quê? A metade de 12,5, que é 6,25. Então, eu teria 6,25. Ok? Então, a cada 250 anos vai caindo o quê? A metade. Então, a resposta, letra D, 6,25. Beleza, vestibulando? Então, lembre-se, eu tenho 100% que é a minha amostra inicial. Como ele disse que a meia-vida é 250 anos, com 250 anos eu tenho 50%. Com mais de 250 anos eu tenho 25 até chegar nos 1000 anos. Nos 1000 anos vai restar quanto? 6,25. Beleza essa questãozinha aí?